Então nós estamos reunidos aqui para vocês perguntarem, entendeu? Pergunta que quiser fazer, porque a finalidade desse encontro, como vocês já sabem, vocês esclarecerem qualquer coisa no campo da espiritualidade, do funcionamento da ordem, da nossa parte. Tem uma pergunta para mim. Fala alto para ficar gravado aqui. Há muito tempo assisti uma aula e fiquei com uma dúvida. É sobre a questão de prótons e nêutrons. Quando a gente, logo que você morre, tem a questão do fio de prata, né? Que você rompe o fio de prata. E pelo que eu entendi dessa aula, eu queria saber se você precisa aqui ter um pouco mais de nêutrons para estar mais pesado, para estar aqui nessa atmosfera. E quando você rompe esse fio de prata, quando são você os elétrons, né? quando você então é elétrons, né? É isso que eu queria saber, exatamente. São os isso. elétrons que dão a polaridade positiva. Então, quer dizer, você fica leve e você fica mais com elétrons. Isso enquanto você está num campo vibracional que ainda tem alguma matéria, entendeu? Então a composição ela muda, ela fica mais etérica. A gente já não entra tanto no campo dos prótons, elétrons, os átomos, porque você vai mudando, inclusive, a própria característica espiritual, quer dizer, vai depender do seu padrão. Você pode estar extremamente densa e ainda ter muita matéria. É o caso dos espíritos que precisam ir aí nos terreiros, incorporar no médico, pede um ebó, pede não sei o quê, porque ele tem que sentir aquela matéria. Aí ele tem ainda ele está preso aos átomos, entendeu? Porque a gente tem que tomar cuidado com esses raciocínios assim, simplistas. É só próton, é só elétron, é mais elétron, é menos próton, porque a gente acaba... muda a composição. Muda a composição, porque você passa ao etérico, aí você já tem até o éter interferindo na sua composição espiritual. Entendi. Porque já não são os 4 elementos como nós que estamos na matéria, porque o nosso corpo, ele é composto de átomos. Então não faz sentido também a gente achar que o átomo lá de cima vai ter menos nêutron, porque ele é um átomo. O átomo é o átomo. Então você tem aquela tabela dinâmica que a ciência descobriu aqueles átomos. Não quer dizer que não tenha mais milhares de átomos, você está me entendendo? Sim. Porque você vê que essa tabela periódica, você vê que ela foi criada num dado momento, e depois que foi criada já entraram uns 10 ou 12 elementos ali nela, não sei exatamente quanto, quem está aí me ouvindo pela internet, vocês vão pesquisar para ver qual a data que cada elemento foi incluído na tabela. E aí você vê que a ciência vai descobrindo. Vai evoluindo. E aí agora estão fazendo aquela descoberta do 4º estado da matéria. Quer dizer, é uma matéria que provavelmente eles vão ter dificuldade de captar qual a consistência atômica dessa matéria, qual o elemento que está ali ligado ao que eles chamam da partícula divina, né, que eles chamam, que ela ocorre num choque de atômico, né, de elétrons, numa velocidade incrível. Por isso que fizeram o acelerador de partículas que está lá numa distância. E tem essas subpartículas também. Tem, a subatômica, né? Quer dizer, você tem, a ciência já está avançando mais. Mas uma coisa que já está clara para a ciência é a questão de que, isso eu tenho falado muito para as pessoas entenderem, o átomo é um espaço vazio. O átomo não existe como uma consistência física concreta. Ele é um espaço vazio. Então, é a vibração do giro energético, a energia que se cria do movimento dessas partículas, que as principais é próton, nêutron e elétron. Estou falando principais porque a gente não conhece todas, né? Provavelmente existem outras partículas que estejam atuando que até a própria ciência ainda não descobriu. E que dá ao átomo uma consistência para que ele seja um gás, seja uma matéria, né? Enfim, e as diversas composições. Você vê uma coisa interessante que até nós estamos agora... Deixa eu só complementar então a minha pergunta.
Quer dizer que no individual também, em cada um de nós, também há uma diferenciação dessa composição desse átomo? Não. Não? O que há é o seguinte, os nossos corpos, quando estamos encarnados, eles têm, em termos atômicos, os mesmos átomos que tem em qualquer outro. Agora, existe um tipo de átomo que se chama átomo psíquico, que é aquele átomo que você desprende e que aquilo vai impregnar uma outra... Que é o átomo da mente, né? É o átomo da mente. Ela atua Sim. como uma energética diferente. Sim. E o DNA? O DNA é outra coisa. O DNA é a cadeia, porque quando você tem o seu corpo em formação, você tem uma formação de uma cadeia de genes. Porque a genética é o que dá a consistência, por exemplo. Como é que você sabe que uma célula vai para o osso, a outra vai para o... Isso tem um gene que comanda aquela célula para aquela especialidade. Então, cada um das diversos tipos de células, né, elas são direcionadas por um gene. Então, quer dizer, esse gene determina todos esses processos, né? Isso já é o estudo da genética, que a gente tem que se aprofundar para ver o que tem. Se bem que hoje em dia já se conhece a epigenética, que é, relativamente há pouco tempo, acho que começou desde 83, 80 e pouco, aí não é muito antiga não, que eles começaram a perceber que a simples presença de um gene não vai determinar o que você vai ter, como você vai ser, o que é. Você vai ter que ter uma substância qualquer, um evento qualquer que dá a detonação daquele gene. Aí ele vai funcionar. Aí vem aquela antiga expressão que dizia: ah, porque a minha mãe tinha isso, meu pai tinha isso, meus irmãos tinham isso. Não quer dizer que você vai ter também. Por que não quer dizer que você vai ter? Porque depende da detonação. É o que eu falo. Por exemplo, você na família é a única que não fuma. Mas como você vivia na família, você é um fumante, né? E, aliás, às vezes até fuma mais do que os outros, né? Você pega o cigarro e todo mundo junto. E aí esse fumo que você está, que vai detonar um determinado gene. Aí você diz, não, aquela família, ó, quase todo mundo morreu de ataque cardíaco, morreu muito cedo, porque todo mundo fumava, e fumava muito. Então é um hábito familiar. Aí a gente começa a fazer o que é hereditário, que é genético. O que é genético é uma herança genética, né? Quer dizer, você nasce com aquela característica que passa de um para outro. Mas a epigenética é que vai determinar qual gene vai falar. Ah, a família ali é todo mundo gordinho, óbvio, está acostumada desde cedinho a comer bolo, pão, aquela mesa farta, né? Cheia de carboidrato, aí todo mundo vai ser gordinho. Vai ter um lá que não detonou o gene e ele é magrinho. Poxa, olha, tá vendo? Fulano é magrinho, a família toda é de gordinho. Mas porque ele não detonou o gene que nos outros foi detonado facilmente. Então, é isso que estou agora dizendo, que é a epigenética. Mas já tem uma ciência que está indo mais adiante, que é o aprofundamento das mitocôndrias. Que as mitocôndrias são as armazenadoras de energia da célula e que determina o funcionamento da célula. Então, toda célula tem uma inteligência como nós temos. Ela sabe o que vai fazer, por isso que os remédios fazem mal. Porque ela olha aquele remédio e não sabe o que vai fazer com aquilo. É a mesma coisa, se eu te der um caminhão desses aí novo para você dirigir, duvido que você tire ele do lugar. Aqui tem que fazer um curso, porque o caminhão é todo eletrônico. Você não tem mais aquele caminhão que é... Vou ligar, aí, né, tem que esperar encher o cilindro de ar, aí tem que ficar bombeando lá para funcionar. Você sabe disso, né? Se você bobear, ele tranca, por causa que não tem ar no cilindro, e o freio, que é ar, o freio não funciona. Então, a célula é exatamente isso, ela sabe o que vai fazer. Quando você bota um remédio, ela não conhece, então ela não vai usar, ou vai... Aí ela vai querer expulsar, aí começam as doenças, que aliás eu ouvi um comentário aí, e eu discordo a expressão. Eu não concordo que você diga que um remédio tenha efeito colateral
que consta na bula. O que consta na bula é reação. Ou seja, você toma um remédio, aumentou a pressão, batimento cardíaco, aumentou o calor, deu tremedeira, deu sono. Isso é reação, ou seja, fez o efeito, o remédio entrou, aquela reação vai acontecer. O remédio é para uma outra coisa. O remédio é por fígado, mas ela altera o seu batimento cardíaco. Aí isso é reação. Efeito colateral é que a gente tem que entender sobre esse aspecto da genética. É aquilo que, por exemplo, um remédio, por causa da substância dele, ele vai detonar um gene que faz você crescer cabelo na mão. Estou falando assim, bem metaforicamente, mas para você entender. Você não, o que eu tenho do cabelo na mão? Porque aí vai no médico tal, vai no dermatologista, aí o dermatologista ele vai te dar outro remédio para testar, para ver se aquele cabelo cai. Porque aí você está preocupada com o cabelo. Você não está preocupada com a origem que nasceu o cabelo. E para saber a origem que nasceu o cabelo, vai ser muito difícil, são poucos os médicos que vão ter a capacidade de te dizer que foi o tal remédio que está causando isso. Ele só vai saber se ele tiver o primeiro paciente, o segundo, o terceiro, e depois ele começa a perceber o que eles fizeram. Foi o mesmo remédio que todo mundo tomou e deu aquilo. Aí ele começa a associar. Isso não é uma reação que você possa dizer que causa, mas ela é correlata. É a mesma coisa. Aumentou a venda de motocicleta, mas aumentou a quantidade de gente com câncer. Você não vai dizer que a motocicleta dá câncer, concorda comigo? Mas houve uma correlação. Então, deve ter havido algum hábito também que pode ter interferido, mas tem que estudar, né? E não necessariamente estudar a medicina. Você vai estudar fatores ambientais, fatores, né? E aí você vai ter que estudar todos os motoqueiros, quantos que depois que pegaram a moto tiveram câncer. Aí você tem que fazer um estudo mesmo, profundo, científico, né? Mas o que você era perguntando? Eles fazem, né, dentro disso que você está falando, me dá a impressão assim, é feita uma estatística, né, em função de quantos tiveram aquele problema com a aplicação daquele remédio. E você, inclusive, eles dão o telefone para você ligar se você tiver algum efeito. Mas você não vai saber. O que eu estou dizendo é exatamente isso. A reação, você sabe. Você tomou o remédio, no dia seguinte começou a ficar com a pele toda vermelha. Parou de tomar o remédio, melhorou a pele. Aí você já associou com uma probabilidade de causação que aquele remédio causa um rubor na face. Mas isso você viu. Mas eu estou falando coisa assim que você não vai nem associar uma coisa com a outra.